O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Muito bom dia. Não existe nada mais confortante para nós do que podermos acordar e sabermos que temos um Supremo Pastor. Ele se faz presente, ele se manifesta na nossa vida, ele está interessado em nós. É ele mesmo que veio aqui a essa terra, colocou os seus pés nesse mundo de pecado. Embora não tenha cometido pecado, mas ele se tornou o Cordeiro de Deus para nos dar o direito da vida eterna. E um dia voltará nas nuvens dos céus com poder e glória para levar o seu povo para viver com ele por toda a eternidade. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor e nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 48, o versículo 1. A respeito de Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída. Envergonhada está Queriataim, já está tomada. A fortaleza está envergonhada e abatida. O livro de Jeremias é um livro que nós precisamos apreciar a cada dia. É o segundo maior livro da Bíblia. As suas profecias são reais e verdadeiras. Deus colocou nos lábios do profeta as suas palavras. E o profeta Jeremias se tornou um vaso nas mãos de Deus para declarar as suas verdades para Israel e outras nações que estavam ao redor do povo do Senhor. A palavra de Deus, através da boca do profeta, é vida para nós. Ela também tem um valor imenso para os dias em que nós estamos vivendo. Quando nós estudamos esse capítulo, nós vemos quão longe o povo de Deus se desviou da vontade do Senhor. Mas para que eles pudessem mais uma vez voltar a seguir e fazer a vontade do Senhor, Deus permitiu que os seus juízos caíssem sobre ele. Mas não é que Deus não amasse. Por amar tanto, Deus permitiu que eles passassem pelo vale da sombra da morte para reconhecer que há um soberano, criador, pai de amor, que ama os seus filhos e quer de fato salvar todos os seus filhos. Antes que Moisés pudesse ser um instrumento nas mãos de Deus para libertar o seu povo lá do cativeiro do Egito, os moabitas adoravam o deus Quemos. É por isso que Deus permitiu que os amorreus viessem e tomassem parte do território dos moabitas. Mais tarde, no tempo de Moisés, quando ele estava levando o povo de Deus para a terra prometida, Balaão foi chamado por Balaque para que pudesse amaldiçoar o povo de Deus. Balaque era o rei dos moabitas. Nos dias em que Jorão, filho de Acabe, era rei de Israel, o rei Mesa, que era o rei dos moabitas, se voltou contra os israelitas. O deus dos moabitas era o deus Quemos. Para que ele pudesse ganhar a batalha, ele ofereceu o seu próprio filho em oferta em sacrifício ao seu deus Quemos. Nessa grande batalha entre os israelitas e os moabitas, o rei Mesa, que era o rei dos moabitas, se recusou a se render ao rei de Israel. Os israelitas estavam tão fortes que nesse momento eles quase exterminaram os moabitas. Mas para que não pudesse haver um extermínio por completo de todos os moabitas, Deus interviu e não permitiu que os moabitas fossem extintos da face da terra. Podemos observar que o desejo de Deus não era extinguir nenhuma nação. O verdadeiro desejo de Deus era que essas nações se arrependessem e se colocassem sob o domínio do Senhor. Mas os moabitas estavam de fato com seus corações completamente convertidos para os deuses. E nesse momento Deus não permitiu que os moabitas fossem extintos. Mas no futuro isso aconteceu. Os moabitas, eles eram descendentes de Ló, de uma relação incestuosa com uma das suas filhas. Os moabitas foram responsáveis para degradar a vida espiritual do povo do Senhor. Eles levaram à idolatria, a práticas pecaminosas entre o povo de Deus. Deus não queria que eles se associassem com esse povo. O desejo de fato final de Deus era que os moabitas se convertessem completamente a eles. Mas aliar-se com os moabitas, Deus não queria em decorrência das suas práticas. No ano 602, Nabucodonosor invadiu o território dos moabitas e os extinguiu por completo da face da terra. Possivelmente, Deus, olhando para o coração dessa nação, vendo que eles não se arrependeriam dos seus pecados, não abandonariam os seus deuses, Deus então permitiu que uma nação mais poderosa
fosse usada por ele, cumprisse os seus juízos sobre os moabitas e os extinguiu por completo da face da terra. O orgulho, arrogância, presunção fez com que os moabitas perdessem o seu nome debaixo dessa terra. Se eles tivessem se humilhado diante desse Deus, Deus teria feito deles uma nação forte e poderosa, até porque eles tinham uma ligação com Abraão, mas na verdade eles escolheram seguir o seu próprio caminho, trancaram os seus corações para Deus. Diante da dureza dos seus corações, a única saída que eles colocavam diante do Criador do universo era de fato permitir que uma nação mais poderosa do que eles pudesse extingui-los por completo. Nenhuma pessoa que um dia será destruída nos juízos finais de Deus, ela poderá alegar que Deus não foi misericordioso com ela, que ela não encontrou o caminho da salvação. Nesse momento, essas pessoas reconhecerão a justiça e a integridade de Deus. Quantas oportunidades Deus deu para Moabe, quantas palavras dos profetas foram direcionadas para Moabe, mas os moabitas não estavam dispostos a abrir os seus corações ao Senhor. Os moabitas não se renderam à voz do Espírito Santo, eles estavam mais dispostos a seguir a sua própria vontade do que aceitar a vontade do Senhor. Diante dessa dureza do coração, o que coube ao céu fazer é permitir que eles fossem extintos por completo. Quando detalhadamente nós estudamos o Antigo Testamento, nós podemos observar que o mesmo Deus que nós conhecemos no Novo Testamento é o Deus do Antigo Testamento. É um Deus de amor, é um Deus da graça, é um Deus complacente, é um Deus que disciplina os seus filhos, mas o desejo final de Deus é restaurar todo pecador. O desejo de Deus é salvar todas as pessoas. É por isso que um dia ele vai voltar aqui a essa terra. Todo aquele que se arrepender, aceitar ao Senhor, permitir que ele conduza a sua vida, terá a alegria e a graça de estar ao lado do seu Deus, vivendo eternamente. Hoje, cada um de nós que temos as palavras de Deus às mãos, tem a certeza, é a voz de Deus falando conosco. É o Espírito Santo tentando moldar o nosso coração. A cada dia, quando nós nos debruçamos diante dessa tamanha sabedoria, nós precisamos permitir que o nosso coração seja conduzido pela mesma, porque é Deus tentando salvar a nossa vida. Se porventura nós passamos por lutas, dificuldades e problemas, tenha certeza, são meios, métodos divinos para moldar o nosso coração, para nos levar a nos arrependermos, para abrirmos os nossos olhos ao caminho que nós estamos seguindo e nos convertermos completamente ao Senhor. Peço a Deus nessa manhã que o nosso coração esteja conectado com o céu, que nessa conexão nós consigamos compreender a vontade e a voz de Deus para os nossos dias. E quando os livros se abrirem, nós possamos ouvir o nosso nome, sermos chamados por Deus e vivermos com o nosso Deus eternamente. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de um dia vivermos contigo por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.